deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz. Uma boa noite a todos. Estamos aqui do Grupo Espírita Luzes da Verdade, de Horizontina, para mais este momento de reflexão, de conversa sobre a doutrina. E hoje vamos utilizar a lição 76 da obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, com auxílio do Espírito Emmanuel. Essa lição fala conosco sobre o fermento espiritual. Então, fazendo uma analogia a nossas vidas. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Citado por Paulo em Coríntios. Então, para que possamos iniciar a nossa reflexão. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que é o fermento? Ele é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que nós influenciamos as existências dos outros. Ele segue ainda dizendo que ninguém vive só. Allan Kardec, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fala um pouquinho sobre o sentimento de piedade. Ele deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Orienta para que levamos o nosso espírito até aqueles a quem nós estamos chamando, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possamos lançar profusamente a semente que deve germinar em nossos corações e dar frutos de caridade e justiça. Os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal, inevitavelmente. Então, o quanto a nossa vida interfere como fermento na vida das outras pessoas, bem como as delas interferem nas nossas. Quantas expressões de pensamento, como nós podemos ter essa influência? Aqui, Allan Kardec trouxe um pouquinho na questão 71, numa de suas explicações. Ele fala um pouquinho sobre a inteligência. A inteligência ela é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer um intercâmbio com o mundo exterior e de prover as nossas necessidades. Nesse capítulo ele está falando sobre a inteligência e o instinto, no Livro dos Espíritos. Nessa lição 76, então, nós continuamos que as nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos. Mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento.
Vinícius Lima Lousada fala no livro A Casa sobre a Rocha, no capítulo sobre pensamento e felicidade. É o oportuno instante em que devemos estar plenamente conscientes antes de agir. Olha o quanto nós podemos interferir, libertando-nos do circuito lamentável de aflições que construímos enquanto indivíduos e espécies. Parece ser fundamental que nos examinemos em profundidade, investigando as nascentes de nossos sentimentos, verificando a tônica dos pensamentos que nós produzimos, reconhecendo os bons pensamentos e os maus pensamentos. Emmanuel continua. Nossas virtudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam e nos cercam. Porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo sim no centro da elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Olha o quantas reflexões acerca do nosso pensamento, da produção de ações, e estas ações que podem ser observadas, ser copiadas e interferir na vida das outras pessoas também. Lousada segue neste mesmo capítulo falando que com a doutrina temos acesso ao conhecimento sobre o poder criativo desde o pensamento. A matéria mental também formata imagens fluídicas que se desenham no nosso perispírito, passíveis de serem percebidas por outros espíritos, expondo o que cultivamos por dentro. O que pensamos é um espelho de nossa vida. Assim, edificamos um inferno pessoal ou um céu interior, de acordo com as nossas formações mentais. E segue a reflexão. Estamos vivendo no inferno pessoal ou no céu interior? Como estão os nossos pensamentos que produzem ação e que são servidos de observação e reflexo para as outras pessoas que nos cercam? Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde nós estivermos. Lousada segue que criamos a partir de nós mesmos e ao redor uma psicoesfera de equilíbrio ou então de perturbação, constituída por fluidos que recebem a impressão de nossa própria condição evolutiva. Portanto, diante disso tudo, além da análise do que perspassa no campo mental, nós somos convidados a abraçar os pensamentos com consciência, anotando a sua natureza, a fim de que possamos viver em harmonia. A Kardec continua falando que a inteligência ela é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Mas, infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. Como estamos usando a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa consciência de ideias a partir dos nossos pensamentos? Janete de Azambuja Correia, pelo espírito de Kalfkira,
Fala que o bom semeador não cuida tão somente da sua horta pessoal. Em toda parte ele semeia, em todas as plantações toma da enxada. Diante de todas as flores, regozija-se. Distribui frutos vistosos por onde anda e colabora com todos os trabalhadores da vinha. Dessa forma, em que pese a evolução comece pelas decisões pessoais, ela corre sim no convívio comunitário. Sejamos então todos homens de bem, atravessando a soleira da iniquidade, transpondo os portais do egoísmo, abrindo as janelas da ingratidão, alargando os jardins da compaixão. E refaz-nos refletir que para viver em comunidade é fundamental que cada casa individual possua os pilares da bondade. Chico Xavier, então, traz através de Emmanuel que o pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, ele estabelece atitudes. Em segundo, ele gera hábitos. E depois ele governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade de cada um influencia na vida, no mundo que nos cerca. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, se lhe revela reto e limpo. Então, com estas belas palavras, com estas belas reflexões, encerramos mais este momento de construção que a doutrina espírita, que é a luz nas nossas vidas, possibilita. Através dessa simples reflexão sobre o fermento espiritual, é que nós podemos, então, saber como está os nossos pensamentos, como está o nosso fermento, que auxilia na massa toda, que interfere no nosso mundo terrestre. Que mundo é esse que estamos querendo transformar, regenerar? Então, com esta reflexão, encerramos a nossa conversa. Tenhamos todos uma excelente semana e que assim seja. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofuscar o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido, necessário
necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorrem os caminhos, acalma os gemidos dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.